Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui para uma chamada com a professora Katia Jane para a live de amanhã e vou aguardar ela entrar na chamada. Enquanto isso, vou falar um pouco da UNEB. Então, vou esperar a professora Katia Jane entrar para a gente dar continuidade a essa chamada. Bom dia, Pro. Certo, eu tô aguardando. Eu tô no lugar mais quieto possível daqui de casa, Pro. Certo, vou tentar mudar de ambiente então. Vou pro escritório. Olá, bom dia, pessoal que tá entrando. Só pra avisar que isso aqui é um teste, uma chamada que vai ser feita com a professora Katia Jane para ela convidar o pessoal para a live de amanhã, para a interação de amanhã que a gente vai realizar. E aí eu tô aguardando ela entrar para ela poder fazer esse convite. Certo, Pro. Oi, professora, já vi que a senhora entrou. Vou te convidar. Deixa eu mandar aqui a solicitação. Por alguma razão, eu não consigo enviar a solicitação para professora Katia Jane. Não dá essa opção.
Só dá pra convidar as outras pessoas. Não sei por quê. Para Katia Jane, a senhora tem atualização que permite fazer a, a interação, a compartilhar a tela ao vivo? Porque talvez tenha que atualizar o celular, o aplicativo do Instagram. Isso. Porque aqui não permite que eu te convide para dividir a tela comigo. Aparentemente, diz que a senhora não pode participar, deve ser porque está faltando alguma atualização no aplicativo. Para o pessoal que entrou aí, é uma chamada, é uma interação de teste para a professora Katia Gianni, que é a convidada da interação de amanhã, fazer um convite para os participantes. Então é só uma chamada de teste. Pronto, ela enviou a solicitação. Agora está aguardando ela entrar. Pronto. É a convidada da interação de amanhã. Bom dia. Fazer um convite para os participantes. Então, é só Eu já lhe vejo. Pronto, Você consegue me ver? Consigo, Pro, é porque eu acho que está tendo um certo delay. Sim, que bom. Terminou dando certo. Sim. Então, seja bem-vinda, Pro. Pode dar seu convite para a interação de amanhã. Bom dia, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Katia Jane, coordenadora do curso de Psicologia do Serviço de Psicologia da UNEB, professora do curso de Psicologia da UNEB, né? Amanhã à tarde estarei aqui com Gabriel falando sobre a relação entre psicanálise e velhice, né? É possível essa relação entre a psicanálise e a velhice? É possível a gente pensar no tratamento psicanalítico com pessoas idosas, não é? Será que uma pessoa que já tem muita idade consegue entrar no processo analítico? Como é que os psicanalistas têm visto essa relação entre a psicanálise e os sujeitos, né? Como é que a psicanálise tem pensado essa prática, que é uma prática ética, que trabalha especialmente com arqueologia, né? Como é que essa prática vê aí a possibilidade de um trabalho com alguém que já viveu tanto tempo? Amanhã a gente vai saber um pouco sobre isso. Certo, muito bem. Muito obrigado, Pro. Então, até amanhã, pessoal. Das 2h30 até as 4h30. Não percam. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Iris, por esse convite e pela possibilidade de estar participando desse projeto super bacana. Quem sabe faz a hora. Certo. Até amanhã, então, Pro. Beijo, até amanhã. Olá, gente, boa tarde. Vamos tentar aqui mais uma vez com a professora Katia Jane. Olá. Vamos fazer mais uma tentativa aqui, né, para ver se a conexão melhora. Agora comigo.
ver se dá certo. Tomara que dê. Vou aguardar para ela entrar aqui. Certo. Obrigada. Para quem está entrando, a gente está tentando ver se a professora Katia Jani consegue, né, ter a conexão melhor dessa vez. Quer dizer, pode ter sido também alguma questão na conexão com o Gabi, né, que era o mediador que estava aqui antes. Pronto, a professora entrou, eu vou chamá-la aqui para a gente ver se consegue... Se a conexão melhorou. Olá, Pro. Oi, querida. Tudo bom? Vamos ver se melhora agora, né? Oi. Melhoras da senhora. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Eu mudei de lugar também. E eles acham que pode ser a conexão de Gabriel, mas de qualquer forma, eu resolvi mudar também de lugar, porque aí vamos ver se dessa vez dá certo, né? Assim, só para a gente retomar, eu estava falando antes do posicionamento de Freud, né? Que era um posicionamento bastante pessimista com relação ao processo de envelhecimento, né? Eu disse que Freud não recomendava a psicanálise com pessoas velhas, ele achava que as pessoas velhas elas tinham dificuldade a mudanças, um certo enrijecimento mental, que as defesas já estavam por demais sedimentadas e que, por conta disso, a possibilidade de um trabalho analítico era muito pequena. E a gente tenta entender esse posicionamento de Freud por Freud é um homem do tempo dele, né? Um homem que vivia numa sociedade extremamente conservadora, né? Um momento em que a expectativa de vida era muito baixa e além das próprias características de Freud, né? Que era uma pessoa mesmo pessimista. Aliás, eu faço isso, faço uma leitura a partir do que a teoria psicanalítica, o que a prática da psicanálise nos mostra. Eu acho que isso foi enrijecendo aí. Enfim, Freud era muito pessimista, ele achava que não havia possibilidade. Embora ele contraindicasse o tratamento psicanalítico com pessoas velhas, ele, assim como ele fez com a psicose, que ele também não trabalhou, ele esperava que os futuros psicanalistas avançassem nisso. E a minha pergunta é: o que é que mudou depois de 100 anos? Né? Mudou alguma coisa? Os psicanalistas atuais pensam na velhice? Então, na época embora Freud contraindicasse a psicanálise para pessoas velhas, em vários momentos da obra de Freud, a velhice aparece como um dos fatores, a senescência, não é? Aparece como um dos fatores ligados à neurose de angústia, que estava diretamente relacionada à questão da sexualidade. E ele atribui que mulheres viúvas, especialmente, tinham mais uma propensão a desenvolver as neuroses de angústia, as neuroses atuais, por conta de uma falta de exercício, de ter como descarregar essa libido. Ele faz essa afirmação para os homens também, ele diz assim como nas mulheres, não é?
nos homens, a libido, essa energia fica sem ter possibilidade de escoamento. Ele tira aí a possibilidade das pessoas velhas, qualquer possibilidade de relações, de escoamento da energia sexual, né? E ele vai chegar a dizer que para as mulheres, o trajeto da vida das mulheres é o casamento, depois do casamento a menopausa, depois da menopausa o que saía, aparecia como uma salvação para essas mulheres era a morte, né? Então, assim, ele tinha um posicionamento assim, bem claro, né, de limites do que era o processo de envelhecimento. Mas a gente sabe, né, que desde a década de 70, 80, a figura do velho vai ocupar um outro lugar, vai sofrer uma transformação importante aí, vai passar a ocupar, inclusive, o interesse das ciências, né, coisa que não acontecia antes. Na década de 60, a gente vê marcado aí com uma grande produção, especialmente na área das ciências da saúde, da sociologia, da antropologia em relação à velhice. Nós, da psicologia, levamos muito tempo para olhar para o processo de envelhecimento, mas aí nessa época de 70 e 80, a velhice vai ganhar novos contornos, e esses novos contornos que a velhice toma vão fazer surgir um novo significante, um novo conceito, que foi o conceito de terceira idade. E o surgimento desse novo significante e desse conceito novo, que é esse conceito de terceira idade, vai apontar, não é, para a existência de novas potencialidades das pessoas velhas. Vão dizer assim, olha, a partir de agora a gente vê em pessoas que envelhecem novas potencialidades que não se viam antes, por conta não só da baixa expectativa de vida, mas também por conta de todo o preconceito que envolvia o envelhecimento. Joel Birman vai trazer uma discussão. Joel Birman é um psicanalista do Rio de Janeiro, muito respeitado. Joel Birman vai dizer que quando o Ocidente promoveu essa mudança de percepção do velho, né, transformou a relação anterior com a velhice, e essa transformação do lugar do velho, né, essa transformação da relação que existia até então com a velhice, também tem efeitos no registro existencial dessas pessoas. Muda tudo. E aí, esse velho, que para ele estava reservado um cantinho lá esquecido da família, o quartinho do fundo, né, como era entendido até o final do século XVIII, ele vai passar a adquirir novas configurações. Ele passa a ter uma nova experiência social, né? E Birman vai dizer que há aí uma série de fatores, né, para fazer surgir esse novo conceito. Ele vai dizer que essa transformação de percepção do velho, a velhice deixa de representar o final da vida e a expectativa de morte, e a velhice, o processo de envelhecimento, passa a indicar outro tempo da vida, uma nova forma de existência. Então, Joel Birman vai dizer assim, há uma mudança significativa nessa percepção do velho, há uma mudança significativa do lugar que esse velho e a velhice passa a ocupar na existência humana, né? Há um novo lugar simbólico para os velhos, há um novo lugar simbólico para essa velhice. E aí eu entendo, né, que é preciso que a gente, então, faça uma pergunta: qual é a posição ocupada pela psicanálise frente dessa velhice, né, desde sua constituição histórica até o século XIX? A percepção da psicanálise, a posição da psicanálise frente à velhice, frente ao envelhecimento, mudou nesses últimos 120 anos, né? Que posição, eu acho que a gente precisa perguntar, qual é a posição simbólica que a velhice ocupa atualmente no discurso psicanalítico, né? Existe uma leitura crítica e uma nova posição estratégica aí no discurso psicanalítico para esses sujeitos,
que são sujeitos velhos, ou, né, em contrapartida, a psicanálise continua delineando aí também a figura do velho como resto, como resíduo de vida, como ocorreu até alguns tempos atrás, né? Então, assim, eu entendo que não é possível, né, que a gente desconsidere as teses fundamentais da psicanálise. Entre essas teses, é de que o inconsciente não envelhece e, sobretudo, de que a clínica psicanalítica ela vai se assentar fundamentalmente como tratamento do real e, portanto, se a gente não pode desconsiderar essas premissas fundamentais da psicanálise, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de tratamento psicanalítico para as pessoas velhas, né? E uma pergunta que eu me faço também, que foi uma pergunta que eu faço na minha dissertação de mestrado, que eu mantenho, por que é que de todas as contraindicações ou limites que foram assinalados ali por Freud, naquele momento em que Freud escrevia a teoria psicanalítica, Freud não vai trabalhar com criança, Freud não trabalha com psicótico e Freud não trabalha com velho. Freud vê limitações aí no tratamento psicanalítico de criança, velho e psicótico, não é? Mas a gente, inclusive com bebês, né? Ela Lacan vem e faz todo um psicose e hoje faz uma leitura da possibilidade de trabalho com psicótico, mas com a velhice não, né? A velhice, ela não ocupa a mesma importância, ela não teve o mesmo progresso dentro da psicanálise como esses outros campos, né? Ângela Mucida, que é uma autora, escreveu um livro, O Sujeito Não Envelhece, Psicanálise e Velhice, um livro belíssimo, né? Vale para quem se interessa pelo tema ler. Ela vai dizer que a velhice traz ligada a ela um real que é difícil de suportar mesmo para os analistas, né? Que é um real difícil de suportar, porque a velhice vai se ancorar própria do inconsciente. Então, o velho é sempre o outro, nós nunca nos reconhecemos como velho. Aliás, tem uma frase de Simone de Beauvoir que diz: quem nos coloca no lugar de velho é o outro. Né? Nós não nos damos conta que estamos envelhecendo. É isso para a gente. Né? À medida que vão dizendo, os filhos vão dizendo, você não pode mais sair sozinho. Olha, cuidado que você já está velho para estar subindo a escada. Conhecemos como velho. E isso é uma negação própria do inconsciente. O outro quem nos diz. Né? E isso começa muito antes dos brancos, quando a gente para na sinaleira e o menino vem e diz, oi, tia. E aí você olha para oi? É você aí, alguém lhe colocar no lugar que você não vê. Saudade de você, Cris. Então você se vê, o outro lhe coloca no lugar que para você não é um lugar possível. Né? E Mucida vai dizer exatamente isso. E Mucida traz uma outra coisa interessante, que ela vai dizer que a velhice nos apresenta também a representação dos pais. E, portanto, se ela traz a representação dos pais, ela vai evocar as reminiscências do Édipo. E ela identifica que é aí que tem a dificuldade em se falar da sexualidade dos idosos. Se vocês observarem, sempre que alguém faz referência à sexualidade de pessoas velhas, fazem com tom de piada, não é? Com tom de chacota, porque falar da sexualidade dos idosos representa, de alguma forma, exibir a sexualidade dos pais. E ninguém quer saber da sexualidade dos pais. Filho não fala de sexualidade dos pais. Ao contrário, é comum a gente ouvir os jovens, eles não querem saber o que acontece no quarto dos pais. Há uma negação com relação a isso. Então, como é que a gente vai falar de sexualidade de velho se a gente também vê nisso uma dificuldade, né? Então, falar da velhice difícil mesmo, falar da velhice desconfortável, incomoda, porque quando a gente está falando de velhice, a gente está expondo aí alguns limites a que todos nós somos submetidos, né?
Quando nós estamos falando de velhice, nós estamos falando de ações, não é, que estão todas aí insinuadas no real. A velhice, ela vai vasto campo de defesas e vai fazer com que surjam uma série de defesas, não é, que nem sempre é fácil de conduzir. Essa é uma das possibilidades, porque a psicanálise travou. Foi, travou aqui. O seu vídeo, aí, voltou. Então, assim, Ângela Mucida vai dizer que Alice, como todas as insinuações do real, ela vai provocar um campo vasto de defesas, né? E um despertar nem sempre conduzir. Então, a gente é confrontar o real que a gente não consegue lidar, né? Anteriormente estavam despertados, adormecidos e retornam. Né? A velhice, ela vai trazer isso e a pressão pulsional que pode ocasionar os traumas, ele a angústia, né? Então, quando Freud escreve um trabalho, Análise Terminável e Interminável, ele vai falar do aumento acentuado da libido provocado pela velhice, né? E ele vai dizer que esse reforço pulsional vai chegar à mente e sempre que ele chega tardiamente, ele pode produzir os mesmos efeitos daqueles provocados pelo recalque. Ele vai dizer, tudo que provém com força pulsional demanda um tratamento simbólico. Ora, se tudo que com força pulsional exige tratamento simbólico, por que é que a gente não pode pensar aí no tratamento psicanalítico, né, com idosos? Né? Por que a gente não pode pensar aí a verdade de um trabalho para que as pessoas velhas possam trabalhar as suas dificuldades e o sofrimento que surge nessa fase da vida, né? Então, assim, a psicanálise, ela é uma verdadeira aventura ética, ela é uma aventura em que vai saber sobre o destino do sujeito. É um trabalho, o Dunker vai dizer que o trabalho de análise é um trabalho de arqueologia sobre a história, sobre o deciframento dos desejos que acomodaram aquela experiência, é um ajuste de conta com a existência. Então, é preciso que a gente dê ao idoso a possibilidade de trabalhar suas questões aí, né? É preciso que a gente coloque a pessoa idosa, o velho, como um sujeito desejante, né? Como um sujeito que pode buscar as vias de possibilidades aí dentro de um circuito desejante, né? Então, eu finalizo aqui dizendo que eu entendo que pode propor uma intervenção terapêutica, analítica com os idosos, com as pessoas mais velhas, né? No sentido de pensar aí que esses sujeitos possam valorizar o seu desejo, que eles têm o direito de lutar por um espaço, se perceber com alguém que não faz do discurso da sociedade seu próprio discurso, mas como sujeitos que são sujeitos de desejo e que, portanto, eles têm o direito aí de, a partir uma via de acesso à construção de um saber possível sobre seu envelhecimento e sua morte, ainda um desejo incompleto, possa ser trabalhado analiticamente. Então, questões como finitude, impotência, precariedade humana, presentes na construção do sujeito, têm grande relevância no processo de envelhecimento e, portanto, passíveis de um tratamento analítico, de um acompanhamento analítico. Vamos lembrar sempre que o sujeito não envelhece, né? E o sujeito de que a gente trata na psicanálise é o sujeito do inconsciente. É isso. Obrigada, Carol. Eu queria dizer para o pessoal que quem quiser ir deixando já dúvidas, questionamentos aqui nos comentários, pode colocar. E eu queria começar trazendo uma questão que a senhora contou um pouquinho mais nesse final da sua fala, né?
e que me remeteu, assim, à questão da infantilização dos idosos, né? Que, na verdade, a senhora até falou, né? Ai, você não pode mais subir escada ou algo assim. Então, às vezes, eu acho assim, essas pessoas podem se sentir de que forma? Poxa, eu já vivi tanto, eu já tive tantas experiências e tal, eu não sou uma criança, né? E aí, às vezes, eles são colocados nesse lugar. Como a senhora acha que o processo da psicanálise em si, né, pode ajudar dentro desse cenário, onde não só para o idoso, mas com a família também, né, a trabalhar essas questões de infantilização que muitas vezes os idosos são colocados? Quando as pessoas infantilizam, esse é um das A sua imagem travou para mim, Pro. incomoda. A gente chega no consultório médico e a Você pode retornar? atendente lida com o velho como se fosse, né? Oh, falam de mantio. Quando você coloca o velho, infantiliza o velho, você tira o velho do lugar que ele ocupa, né? Você coloca ele no lugar de. É isso que sempre foi feito. O velho sempre foi colocado no lugar daquele impossível. Esse comportamento de infantilização e de limitação dos velhos, muitas vezes é o que leva aos conflitos entre as gerações. Porque o que acontece, os jovens querem colocar os idosos num lugar que eles não querem. Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas velhas, elas não vão se submeter a esse lugar que a sociedade quer colocar eles, num lugar de impossibilidade. O velho com o qual nós lidamos hoje são pessoas com um comportamento completamente diferente daquele comportamento do início do século XIX, até meados do século XIX. No século XX, nós podemos aí observar que as pessoas que envelhecem, elas começam a assumir um lugar de sujeito, como alguém que ainda está dentro do circuito do desejo e, portanto, de... Gente, estou travando para vocês também ou só para mim? Ou eu que estou travando? Travou. Voltou? Pro? Foi, Eu não consegui pegar muito bem o finalzinho. ruim hoje. Falaram aqui nos comentários que eu tô travando. Eu lhe respondi dizendo que o fato das pessoas infantilizarem os velhos é um dos erros mais comuns que a gente vê, não é? É um equívoco. Quando você infantiliza o velho, você coloca esse velho no lugar de impossibilidade, não é? Num lugar em que os mais jovens acham que podem conduzir a vida desses velhos e, e esse é um dos motivos de conflito entre gerações. Não é? Nesse momento, começa a haver uma disputa de poder entre os mais velhos e os mais jovens, em que os mais jovens tentam inverter aí um lugar. É muito comum a gente ver os filhos quererem ocupar, inverte a relação com os pais, eles querem passar a dar ordem aos pais, eles começam a querer limitar o comportamento dos pais e um dos maiores motivos de conflito entre gerações é exatamente esse, porque os velhos não vão aceitar, eles não aceitam mais esse lugar de impossibilidade que a sociedade quer impor a eles. Então, há uma certa tensão aí nesse sentido. E você traz isso para o campo da psicanálise, colocar a psicanálise e pensar o velho como um sujeito de desejo. Que tem desejos e que precisa que Seja seus desejos sejam ouvidos, né?
precisam ser ouvidos, o confronto desses idosos com o real, impostos pelo envelhecimento, como a finitude, como a impotência, precisam ser olhados, é preciso que haja um espaço, né, em que as pessoas velhas possam falar desse confronto com o real que o envelhecimento traz. E muitas vezes o tratamento psicanalítico com uma pessoa idosa, não é, que está se deparando com essas limitações impostas pelo próprio processo de envelhecimento, muitas vezes isso pode trazer um movimento de pulsão de vida para esse sujeito, né? Pode resgatar o desejo pela vida, sujeitos, diferentemente daquele momento que se fazia uma leitura da velhice apenas com o lugar em que os sujeitos esperam a morte. Não lhe resta mais nada a não ser esperar a morte. A Então, professora Iris. Achei que você tinha terminado, perdão. Não, sim, só para amarrar, não é? A gente pensar aí, voltando aí para a questão da psicanálise, a gente pensar a escuta analítica como uma via de acesso, né, para que o sujeito que envelhece ele possa construir esse saber possível sobre esse envelhecimento, mesmo que a gente saiba que é um saber incompleto, mas que é uma possibilidade de trabalho sobre essas questões. Você ia me fazer uma pergunta de Iris. Ela pediu, falou que acharia, né, que acha que é bom a senhora falar sobre qual o lugar de fala dos idosos na sociedade. Pois é, hoje as pessoas velhas elas vêm buscando um lugar de fala, né? Hoje, desde a década de 70, 80, cortou, não foi, Mariana? Tá travando aqui pra mim. Cortou pra mim também. Tá me ouvindo? O que eu estava respondendo a Iris que há uma mudança radical no posicionamento e na forma de se encarar. A mudança começa a partir dos anos 70, 80, aqui no Ocidente, e é inclusive essa mudança e esse posicionamento dos velhos que buscam um lugar de fala e um lugar de afirmação, faz com que surja um novo significante, que inclusive é um significante. E aí, na hora que, assim, Joel Birman vai trazer uma discussão que ele vai dizer assim, um novo significante não surge por nada. Quando surge o surgimento de um novo significante, ele é possível porque aí há uma mudança social na representação e na vida. Eles falam, né, de sujeitos atuantes dentro da sociedade, embora nós saibamos de, ainda na sociedade contemporânea, um preconceito que a gente chama de velhofobia, né? Um preconceito em relação às pessoas velhas, e que, na verdade, e a expressão maior da velhofobia a gente viu agora, não é, com o surgimento desse vírus, que escancara aí o preconceito com relação à velhice. Inicialmente, somente os velhos eram os sujeitos ameaçados pelo vírus, não havia problema de que os jovens pudessem ir para as ruas para trabalhar, mesmo que na volta eles corressem os riscos de contaminar os velhos. A forma pouco cuidadosa como o presidente do Brasil lida com e fala dos velhos, que ele falou da pandemia, não é? Mas a velhofobia, né, e esse preconceito que ainda existe, lembrem aí a quantidade dos velhos em casa, pessoas que queriam ir para a rua durante
a pandemia, como se esse fosse um comportamento exclusivo de jovens também querendo ir para ruas. Então, assim, muito grande, um desrespeito muito grande, mas os velhos buscam cada vez mais ocupar um lugar de fala na verdade, apesar de todo esse preconceito. Agora, é claro que essa posição, esse lugar na sociedade contemporânea, ela não começou agora, aí com o modelo de política que surge lá desde e que nessa configuração da biopolítica e de controle dos corpos, era preciso que fossem saudáveis para produzir, né? Se investia em corpos saudáveis, como era que as pessoas velhas podiam ocupar um lugar de respeito se, além de se aposentarem e não poderem mais produzir, eles também ainda adoeciam. Então, a gente tem aí um modelo de biopolítica que permanece até hoje e um modelo, né, de sociedade que ainda traz muito preconceito contra, com uma diferença radical. Hoje, esses velhos não se submetem, eles não aceitam mais esse lugar de impossibilidade que socialmente se impõe a eles. Eles têm ido à luta, eles têm brigado por esse lugar, por um lugar de respeito, por um lugar de fala. Que tem que ter, né? O que mais? Abraão, que é um membro aqui também do Quem Sabe, ele fala, né? Há um discurso sobre um travestismo juvenil do idoso que parece se ancorar em um imperativo de vigor eterno, em que reduz a velocidade e adoecer não é possível. O que a senhora pensa sobre isso? Vixe, travou? A senhora conseguiu ouvir? Pronto. Travou. Não consegui lhe ouvir. A senhora tá meio travada ainda aqui. Eu vou repetir, tá bom? Você já tá conseguindo me ouvir? Eu não consigo lhe ouvir. Agora a senhora consegue? Tá ótimo isso aqui. Então, agora eu consigo. Agora tá ouvindo? Pronto, eu vou ler de novo, tá? Tá. Há um discurso sobre um travestismo juvenil do idoso que parece se ancorar em um imperativo de vigor eterno, em que reduzir a velocidade e adoecer não é possível. O que a senhora pensa sobre isso? Foi uma questão trazida por Abraão. Travou de novo? Pois entendi. Não é? É claro, dá para a gente compreender esse travestismo do idoso, né? E dá para a gente entender esse imperativo de vigor eterno se a gente se dá conta do modelo de sociedade que a gente vive. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Onde o modelo é produção, né? E uma sociedade em que se valoriza a juventude. O que é belo é o que é o jovem. Se a gente pega esse imperativo, não é, que é o imperativo de juventude, país capitalista, onde o imperativo é de produção, é preciso que se produza, a ponto de se pensar que não tem problema que os velhos morram, né, porque eles já não produzem, eles podem ficar trancados em casa porque eles já não produzem, não é? A gente compreende exatamente qual é a lógica. Esse imperativo de vigor eterno está ligado a esse modelo biopolítico de que é preciso controlar os corpos, não é, para que as pessoas estejam sempre saudáveis. Só se dá valor ao corpo que é saudável. Na medida em que eu só dou valor a um corpo que é saudável, porque é o corpo saudável que pode produzir e, portanto, acumular capital, se começa a negar o processo de envelhecimento e a se buscar aí se tornar jovem, alguém que é velho,
para disfarçar esse real, que é o real que a velhice nos apresenta. Eu entendo que, ao contrário disso, o que nós precisamos é lidar com a velhice com todos os limites e com todos os recalques, todas as defesas, com todos os limites, com todo o sofrimento que a velhice nos impõe. E, para isso, não é suficiente somente que se faça um trabalho com os velhos, é preciso que se faça um trabalho com a sociedade de maneira geral, não é? Porque a produção entre as pessoas mais velhas, ela existe, não é? Mas existe uma série de outras formas de produzir, que não só é somente a produção do capital, que é possível aos velhos, né? Então, a gente vê o vestismo dos velhos e alguns velhos mesmo, né? Como pessoas mais jovens, pessoas mais velhas que querem parecer adolescentes. Sim, Abraão, o que parece o problema é adoecer, sim. Adoecer é ruim em qualquer fase, né? Qualquer fase é ruim adoecer, não só para os velhos. Na verdade, agora na velhice, determinadas são inevitáveis, porque no processo de envelhecimento, nós temos um envelhecimento que é o envelhecimento do biológico, que traz aí associado a algumas doenças, mas não vejam só, apesar de todo esse posicionamento negativo de Freud com relação ao processo de envelhecimento, o próprio Freud viveu muito e várias pessoas que conviveram com ele naquele momento ultrapassaram a idade de 70 anos. Então, é preciso que a gente se posicione diante do processo de envelhecimento, valorizando aquilo que é valorizado, né? E respeitando aí todos os limites do ponto de vista orgânico que essa velhice trazer. Agora, é claro que pessoas que envelhecem com mais saúde têm um processo de envelhecimento muito mais rico, né? Diferentemente de pessoas que adoecem, mas, inclusive, que eram vistas somente como doenças características dos velhos, começam a ser vistas aí também pelos mais jovens, né? Então, a gente começa a ver algumas doenças, diabetes, em sujeitos com mais jovens e que não têm necessariamente uma idade avançada. Então, assim, existe ainda muito tabu e muito preconceito com relação ao que eu e entendo que a psicologia tem um papel fundamental nisso, empoderar as pessoas para que elas, de fato, assumam o lugar de sujeito na sociedade, que elas tenham voz na sociedade, que elas do que o que tem ainda é muito incipiente, e que, tratados no lugar de ver as possibilidades e os limites que o processo produz. É isso. Tá me ouvindo? Ok. Foi trazido aqui por Gica, né, no chat, que ela viu um asilo onde a diversão para os idosos eram com jogos sexuais, gogo boys, strippers, enfim. E aí Iris acabou falando, né? Será que a erotização seria esse caminho? E aí eu achei uma questão interessante, assim, a senhora, né, com sua visão de psicanalista mesmo. Como é que você pode trazer isso, assim, pra gente? Se você puder falar um pouquinho sobre essa questão, porque você falou sobre sexualidade, né? Muitas vezes os idosos realmente são reprimidos e tudo, mas dentro dessa linha aí, do que foi tratado aqui no chat, se você puder falar. Eu acho do figura de uma diversão dentro de um asilo, com jogos sexuais,
com gogoboys. Mais importante do que isso é saber se isso foi uma demanda daqueles velhos. Né? Eu não sei até onde vocês me ouviram, Mariana. Deu para ouvir a senhora falando que você tem que ver se é uma demanda dos idosos dentro do asilo, só que foi cortando, assim. Sim, então, assim, mulheres velhas assistirem um show de rock não tem problema nenhum, porque são velhas, não podem. Não, ao contrário. Eu acho que mais importante do que ter um encontro com o Gogo Boys é saber, isso foi um pedido, uma demanda desses velhos, dessas velhas que estavam assistindo a esse show, né? Porque assim, a gente precisa pensar a sexualidade além da relação sexual. E o próprio Freud, quando está falando de libido, né, apresenta aí a energia sexual. A libido não refere somente à relação sexual encarnada, né? Ela vai além disso. É uma energia, é a pulsão de vida. E o afeto além da relação sexual. E qual é uma das mulheres mais velhas desejarem ter relações sexuais? Né? A gente vai pensar como Freud, que para as mulheres só resta o casamento, a menopausa e depois a morte, não é? Quer dizer, as mulheres velhas desejarem um parceiro sexualmente, não é? Está vetado aos homens mais velhos, encontramos de expressão da sexualidade, que não seja somente a relação sexual tradicional. De outras formas a gente tem de expressar essa sexualidade, de outras formas a gente tem de expressar afeto. Eu, pessoalmente, não vejo ter um show de gogoboys dentro daquilo, desde que isso é felicidade para as velhas esse show, que tenha divertido, que tenha sido... pior do que um show de gogoboys é você que é brincadeira infantil dentro de um asilo, como se fosse de roda e de ciranda com uma criança. Está mais adequado para mulheres velhas assistirem um show de gogoboys do que brincar de roda, né? Entendo dessa maneira. Gica está dizendo que a sociedade suporta a ideia de envelhecer. Não suporta mesmo, não, Gica. Ela até falou aqui, né? Que É muito esse duro, asilo viu? que ela... E assim, isso que a gente... Tá travando. Eu não consigo ler tudo, né? Eu queria Tá. dar um beijo Tá me ouvindo? aqui. Eu vi algumas pessoas que estão dizendo aqui, entrei só para dar um abraço, Tá? vi aqui Valma, estou lhe Ela até ouvindo. trouxe aqui, Dica, que esse asilo ele era específico com esse serviço, que os familiares deixavam. Oi? Mari, você fez uma pergunta que eu não lhe ouvi. Eu estava comentando aqui que Dica até disse que esse asilo era específico, que os familiares deixavam os idosos lá cientes dessas atividades, né? Já sabendo que iam ter. E Iris trouxe aqui, né? Como a senhora vê a questão de nos prepararmos para o envelhecimento? Preparar crianças, por exemplo. Sim, eu... Tá travado. Aí, agora voltou. Preparar a sociedade. É preciso que a idade suporte a velhice. Travou. Congelo, você congela. A senhora falou que é preciso que a sociedade encare a velhice, algo assim. Suporte a velhice, algo nesse sentido. Quando uma não Iris trava, a falou outra que as trava. crianças para a velhice.
Quando uma trava, a outra trava. Olha só, o que é que eu acho importante? Eu acho que é muito importante educar desde criança, mas não são só em relação ao envelhecimento, né? Para que você se prepare para o envelhecimento, uma sociedade precisa se preparar para receber seus velhos, né? Para que receba esses velhos com respeito, para que dê a esses velhos o lugar que eles merecem, né? Que eles têm direito, que eles conquistaram durante a vida deles. Mas a gente tem muito adulto também que precisa ser educado com relação à velhice. A gente pode se preparar para a velhice? Não, eu acho que não. Se a gente considera que essa é uma operação regida pelo inconsciente. E se o real da velhice ele é tão duro que nós não nos reconhecemos como velho. Nós olhamos os outros como velho, mas nós não nos vemos. Não é incomum a gente ver fotos ou encontrar com amigos antigos e se nós não nos damos conta, estamos envelhecendo, como é que nos preparamos para a velhice? Eu entendo que a sociedade é que precisa se preparar para velho. Só tem o privilégio de ser velho quem não morre. Tava travando. Oi, Iris até Mari. falou aqui. Oi. Iris falou aqui que não falou só das crianças, né? Disse que desde criança Saber a até gente que deve ponto eu falar sobre ouvindo. isso. Ah, Sim, sim. Concordo com você, Iris. uhum. E aí, será que não suporta porque nega a própria velhice? Sim, Eliana, não suporta porque nega a própria velhice. Não é? Essa é uma defesa absolutamente inconsciente. Né? Nós não nos damos conta da nossa velhice. É o outro quem nos envelhecemos. Nós vemos o outro como velho, mas nós não nos olhamos como velho. E velho, porque o envelhecimento físico ele se dá de maneira muito mais rápida do que subjetivamente. E o sujeito com o qual a psicanálise trabalha, que é o sujeito do inconsciente, ele é absolutamente atemporal. Ele não envelhece. Então, nós não nos damos conta de que estamos envelhecendo, nós negamos a nossa velhice. Nós negamos o nosso processo de envelhecimento e nós nos pensamos sempre no lugar de uma idade de juventude, apesar do corpo nos mostrar os limites. Para o nosso tempo, né? Para o Instagram não cortar a gente aqui. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, falar que para o pessoal, né, agradecer também pela paciência. Essas questões de internet acontecem, como o Gabi já tinha falado, nem tudo a gente controla, mas agradecer muito a sua presença, desejar melhoras para a senhora. Espero que a senhora fique bem logo. E se a senhora quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Ô, Mari, eu quero agradecer. Eu lamento tão cheia de censuras e defesas a nossa fala. Olha só, a gente entra cortando a nossa fala, não é? Mas, assim, para mim foi muito bom, apesar de todas as dificuldades. Só quero agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, tá bom? E dizer, assim, que a gente possa ter muitas trocas aí, que a gente vá enriquecendo. Dar parabéns a vocês por esse projeto bacana, que é o Quem Sabe. Muito obrigada. Gente, um beijo. Obrigada por terem passado por aqui, ouvir a gente. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Querida, beijo. Beijo.